clima da Terra ele passa por grandes oscilações, né, de longo prazo. Só quando eu falo longo prazo, eu estou querendo dizer milhares ou milhões de anos. Só que o homem, né, há 100, 150 anos atrás, começou um processo de industrialização. Começamos a degradar o nosso meio, né, e o que nós estamos vendo hoje é que a atmosfera está se aquecendo. As emissões de carbono provenientes de desmatamentos e queimadas na Mata Atlântica são muito menores do que em outros biomas como a Amazônia e o Cerrado, porque a maior parte dessa floresta já foi desmatada no passado. Então, hoje em dia, a maior fonte de emissões na Mata Atlântica vem da agricultura, como por exemplo a adubação nitrogenada, que gera muitos gases de efeito estufa, e também de emissões urbanas. As diversas cidades do nosso planeta, elas têm contribuído, infelizmente, positivamente para o aumento da temperatura média do nosso planeta. Por exemplo, São Paulo sempre foi conhecida como uma cidade muito úmida, que tinha uma pequena garoa no final da tarde. Isso é porque tem uma brisa marítima, é um ar mais úmido, né, e frio, que sobe a Serra de São Paulo e chega até a cidade. Só que essa umidade, né, à medida que ela vai se aproximando da cidade, existe uma bolha quente e essa bolha quente evapora essas gotículas de água e, portanto, nós não temos mais nenhum tipo de garoa no final da tarde. Numa cidade como São Paulo, que é completamente impermeabilizada, né, você simplesmente não tem para onde a água escoar. Você só tem ruas e o que acontece? Grandes inundações. Então nós temos tido muito mais casos, né, de 2 a 3 vezes mais hoje, casos de inundações e chuvas extremas do que nós tínhamos no passado. Nós estamos vivendo em plena era das mudanças climáticas. A gente está vivendo eventos climáticos muito fortes. É agora que a gente pode se adaptar às mudanças climáticas, mas também reduzir as emissões que causam essa mudança no clima. A gente vai ter que fazer isso, enfrentar isso com muita coragem. Nosso planeta vai tender a variações extremas. Então, momentos em que vai ter uma temperatura muito mais alta, né, e nós vamos sentir muito calor, ou outros momentos em que a temperatura vai ser lá embaixo e você vai dizer, nossa, mas que frio! Uma das espécies que sofrerá maior impacto com as mudanças climáticas será a espécie humana. O aquecimento global vai modificar aquilo a que damos valor. Vai mudar não só a economia, mas também a civilização, o nosso modo de vida. Gelo, podemos conversar? Essa doeu. Água! Tudo que eu sempre quis, Gelo. O fim do seu reinado e da minha humilhação. Isso é pelo pessoal do beco. Majestade. Metano! Vapor! Não. Isso não pode estar acontecendo. O que está acontecendo? Vapor? Não, vapor! A gente vive numa época que vai ser preciso plantar muito. A gente destruiu muito das nossas florestas. É o momento para a gente plantar. Por quê? A mudança do clima está trazendo seca, está trazendo falta de água. Se a gente restaura as nossas florestas, a gente restaura a fonte de vida que é a água. Então é a era da restauração. E os jovens vão ser aqueles que vão poder colher os frutos dessa nova floresta que vai ser plantada. Foram 500 anos de destruição da Mata Atlântica, a gente está detonando, acabando com o nosso cerrado, mas a gente está entrando também na era da restauração.
O que é interessante nesse desafio do Pacto para a Restauração da Mata Atlântica, dentro dessa perspectiva de restaurar com qualidade e quantidade, né, e estamos falando de uma grande quantidade, né, 15 milhões de hectares de Mata Atlântica até 2050, só para dar uma ideia desse valor, no Brasil hoje nós temos 30 milhões de hectares de soja. Nós estamos falando em restaurar metade dessa área com mata ciliar. E ter sucesso nisso é fundamental, porque isso não está só relacionado com a questão ambiental. Ela está relacionada com uma que nós chamamos da cadeia da restauração. Então, com essa iniciativa, nós estamos gerando muitos empregos. O projeto Nascentes é fruto de uma parceria entre o setor privado e a sociedade civil organizada. O objetivo do projeto é preservar a água dos cursos formadores do sistema Cantareira, através da proteção do solo contra a erosão e a recuperação da vegetação nativa nessa região. E o que a gente tem conseguido demonstrar cientificamente é que todos os fragmentos, inclusive fragmentos na paisagem agrícola, como é esse caso aqui, então é um fragmento que sobrou dentro dessa propriedade rural, eles têm uma grande importância na conservação da biodiversidade. Tem algumas espécies que só tem nesse fragmento, nessa região. Então, ele em termos da biodiversidade total, ele é pobre, relativamente pobre, mas ele é que faz a conservação de algumas espécies que não tem nos outros fragmentos. Em áreas onde a floresta foi removida, áreas degradadas ou áreas de pastagem, durante os episódios de chuva, o pingo de água atinge o solo com uma velocidade muito grande. E essa velocidade faz com que ele desagregue as partículas de solo e torne mais fácil que elas sejam carreadas pela água que escorre superficialmente. Então nós não temos uma penetração da água no solo para uma recarga dos aquíferos. Quando nós restauramos a vegetação, o que vai acontecer é que antes de chegar no solo, esse pingo vai bater em folhas e vai perder a sua velocidade. Portanto, ao chegar à superfície, ele tem pouca capacidade de desagregar o solo e pouca velocidade, o que permite que ele de fato penetre no solo e vá realimentar o lençol freático. Com isso, o nível do lençol freático se aproxima mais da superfície, sobe e a gente vê o reaparecimento de nascentes e olhos d'água que secaram durante esse processo. Isso agora? Matrix? Não, é química. Lembra que estamos em todos os lugares? Dióxido. Lembro, metano. Lembro. Nós morremos, metano. A gente tem a possibilidade de pensar um país que contempla aquilo que é muito lindo no Brasil, que é muito bonito no Brasil, que é justamente a diversidade cultural que nós temos e a biodiversidade, que é reconhecido inclusive no mundo inteiro. Boa intenção só já não vale, agora a gente tem que arregaçar as mangas e partir para a ação. Levar o tema do clima para dentro de casa. Não é uma questão
chata nem complicada. Ela é uma questão necessária que todos nós humanos vamos ter que lidar com ela para poder enfrentar o problema na escala que ele está. Se nós escolhemos utilizar bicicleta para se locomover, se a gente vai a pé, se a gente vai de carro, de avião, de caminhão, se a gente usa etanol, gasolina ou diesel, cada uma dessas escolhas vai ser decisiva para o nosso futuro. Nós não estamos prejudicando só nós mesmos, mas toda uma biodiversidade. Então, diferentes tipos de plantas podem morrer com temperaturas mais altas. Várias espécies de animais acabam extinguindo, eles simplesmente desaparecem. A Mata Atlântica é parte da nossa história, quer dizer, e nós somos parte da história da Mata Atlântica, né? Um não se explica sem o outro. O Brasil e a Mata Atlântica são parte da mesma identidade. O que nós estamos querendo é justamente mudar essa história, mudar o país, mudar o mundo, mudar o conceito de desenvolvimento, né? Para um desenvolvimento que seja mais solidário, mais justo, mais sustentável, né? E esse é o sentido do nosso trabalho. E o próprio sentido da nossa vida. Sabe a fênix, aquela ave mitológica que renasce das cinzas? Pois é, eu considero a Mata Atlântica uma espécie de fênix. Eu acho que a nossa consciência vai permitir que a Mata Atlântica seja como a fênix e renasça das cinzas. Eu sei como um se transforma no outro. O fogo faz você, se transformar em dióxido de carbono e também em vapor d'água. Vapor d'água? Sabe a fênix, aquela ave mitológica que renasce das cinzas? Água. Água. Acabou a água. Tá tudo bem, isso não aconteceu. Aconteceu, Carbono. Nós fizemos. Não, Vapor. Eu fiz. Eu fiz. Subam! Subam já pra cá! Foi isso que viram os primeiros navegadores quando chegaram por aqui, como se o mundo estivesse nascendo de novo.